Olá pessoal, bem-vindos ao Conexão Escola. Esse é o quadro Conectar-te. E no programa de hoje nós vamos conversar com este arte educador indígena, José Alecrim. Alecrim vai nos apresentar seu percurso histórico e também a cultura indígena presente em suas obras. Meu nome é José Alecrim, sou indígena, Coitemecrare Canela, de origem maranhense. Minha família veio para cá no final dos anos 60, após alguns massacres na aldeia do Ponto, na região do Rio Corda, no Maranhão. Sou arte educador, trabalho com educação escolar indígena, em escolas a maior parte do tempo não indígenas. Sou designer gráfico de graduação, Estou pós-graduando em ensino de artes visuais na Universidade Federal. Trabalho com técnicas analógicas de desenho, Então, minha modalidade de formação artística ela vem do lápis e do carvão. Sou um artista das mídias de preto e cinza. A arte vem para minha formação muito anterior aos processos de escola e aos processos de educação formal. O desenho ele vem numa proximidade com os meus parentes, os meus avós principalmente, que sempre tiveram o hábito de produzir desenhos em diversas situações e circunstâncias. Para nosso modo de viver, a arte ela não é um separador, Não existe em algumas etnias até a palavra arte. É totalmente integrada ao viver e todas as condições do nosso dia a dia. A manifestação em desenho, ela fica mais presente na minha trajetória quando eu entro na escola, porque é o momento que eu começo a perceber a minha identidade indígena e a minha identidade dentro das diferenças do ensino. Através das imagens dos livros, eu percebia que a minha representatividade não estava naquele lugar, e eu começo a fazer um movimento de tentar reconfigurar as imagens que eu via. Dentro das condições da vivência da minha família, de uma proximidade maior, e das nossas discussões, das nossas dificuldades, compreender o desenho como uma conversa também. O desenho sempre me ajudou a mostrar para as pessoas o que era a cultura que a minha família preservou e levou dessa grande trajetória de saída de aldeia até chegar no território de Goiás, onde eu cresci. Quando eu passo pela adolescência e pela vida adulta, o desenho ele já se transforma para mim numa ferramenta de retomada. Um momento onde eu vou compreender quem eu sou dentro de uma identidade artística e através dessas possibilidades do desenho me reaproximar às outras etnias. Primeiro as do estado onde eu moro, Goiás, e através dessas oportunidades até retornar à proximidade com o meu povo Canela, Maranhão. Quando eu trabalho as imagens, a minha posição é de trazer uma visualidade, nunca foi do protagonismo de um próprio indígena. É muito recente a condição de artistas indígenas, é muito recente a condição de um artista ter a possibilidade de contar a sua história, a história do seu povo e mostrar isso dentro de uma exposição, dentro de uma circulação. Com todos os movimentos de arte, o artista sempre foi compreendido como um artesão, como uma pessoa fora do circuito de arte. E a minha intenção com essas peças, dentro de uma manifestação coletiva, não é apenas mostrar o meu próprio trabalho, mas através das minhas circulações nas aldeias, trazer um pouco daquilo que eu observo em cada lugar que eu percorro. O meu desenho, ele é um desenho de memória e um desenho de observação. Então vem muito também da tradição de desenhar com a minha própria família, com os meus avós, que eram desenhos baseados em conversas, onde a gente resgatava aspectos de uma memória, de uma vivência, de um passado, e através dos objetos mais simples possíveis, no caso dos meus avós eram até desenhos feitos no chão, isso era utilizado para se contar histórias, transmitir aspectos culturais. Eu aprendi muito sobre a cultura do meu povo através do desenho que os meus avós faziam quando conversavam, e eu tento trazer isso das aldeias. O desenho para nós indígenas, ele é um objeto coletivo. Quando eu proponho uma exposição, eu não proponho para que eu mostre isso de uma maneira unitária. Eu trago uma coletividade que faz parte da vida indígena. Tudo se faz em conjunto. E a exposição, ela traz vários aspectos da coletividade para que as pessoas
através desses objetos, através dessas imagens, elas compreendam também a perspectiva de um indígena. Dentro da arte, dentro das imagens que sempre foram colocadas sobre nós, era sempre feito através de um intermediário, era sempre feito através de um não indígena. E o desenho, ele não é apenas um processo de apresentação. A intenção das minhas peças, na verdade, é que elas circulem nas aldeias, né? E que as crianças indígenas e que os jovens indígenas tenham a possibilidade de compreender que eles estão dentro desse movimento e que eles podem mostrar as suas próprias histórias dentro da sua condição de arte, de trabalho, de desenho, de design, né, de tecnologia, né? Que dentro dessas circulações também esses desenhos saiam desse lugar e vão para escolas não indígenas, para que as crianças também tenham uma percepção do que é essa vida, né? Do que são esses aspectos da cultura e das diferenças entre as comunidades indígenas. Possa perceber a condição do indígena na cidade, que é um indígena que está dentro de um movimento urbano, que está dentro das escolas, que vem buscar educação, que vem buscar melhorias, integrações para a sua comunidade, mas que também faz parte desse lugar, né? E que não somos indígenas no passado, né? Como sempre fomos mostrados dentro da arte. Que não somos indígenas de 1500, né? Somos indígenas do nosso tempo, né? Somos indígenas que estamos aqui, né? E que precisamos ser vistos nesse sentido. E a composição das peças, ela vem também numa contramão da invisibilidade que nós sempre tivemos. Então, quando falamos em Goiás, por exemplo, sempre temos imagens de colonizadores, sempre temos imagens de não indígenas. E para a gente, em questões de imagem, sempre nos restou as palavras que eram tiradas dos contextos, tidas como homenagens, mas a nossa imagem não está lá, nossa imagem não está presente nos lugares. E essas peças vêm nessa condição também de apresentação, de imaginar indígenas que não estão mais no nosso convívio, como por exemplo os goiáses. São muito falados, mas infelizmente foram dizimados e não restou sequer uma imagem para a gente conhecê-los, né? Saber quem eram, se realmente eram esses indígenas que foram falados pelos colonizadores, ou qual etnia verdadeiramente eram, né? A exposição, Perfis Originários, ela vem com essa intenção do nome, perfis, por uma provocação também, né? Então, sou tatuador, sempre me procuraram nas condições das imagens de indígenas norte-americanos, perfilados. Isso sempre me trouxe um estranhamento. É como as pessoas não conhecem a diversidade indígena do seu próprio país, né? Perfil, ele é uma provocação a esse desenho, né? De onde estão as imagens dos povos originários brasileiros, né? Por que as pessoas não conhecem, não sabem quem são, né? Os retratos vêm numa condição mais ampla também, não é simplesmente um retrato do rosto, mas é um retrato do dia a dia, do convívio, é um retrato das dificuldades também, né? Um retrato das lutas, né? Das condições de batalha e de direitos que precisamos conquistar, né? O desenho que abre a exposição é um retrato da minha própria avó, que se chama Geni, né? Esse desenho, dentro de todos da exposição, é o único que é um desenho posado, ou seja, que é um desenho feito junto com essa pessoa, né? E quando eu levo esse trabalho e abro as discussões sobre ele, a intenção é falar sobre a resistência, né, dos povos indígenas, né? A minha família sobreviveu por um massacre no final dos anos 60, percorre mais de 20 anos de caminhadas entre aldeias, entre povoamentos, entre lugares de condições terrivelmente perigosas, né, para um indígena, até chegar no estado de Goiás, né? Sempre margeando a cidade, sempre buscando dentro dessas condições manter sua própria cultura, né? Manter o seu próprio jeito de ver, né, o mundo, de ver a vida dentro dos seus costumes. Quando a minha mãe é alfabetizada, nos anos 80, minha mãe começa um movimento junto com a minha avó e com meu avô para encontrar os nossos parentes que haviam desaparecido, né? E isso foi feito através de cartas. Em 86, se eu não me engano, a minha mãe recebe uma resposta de uma carta do Maranhão, que era uma carta que falava de uma pessoa que tinha as condições que ela procurava, que era parecido com a nossa família. Com essa investigação se descobre que essa pessoa era minha bisavó, né? Ela vivia nessa época numa condição que hoje a gente sabe que é uma condição de análogo à escravidão, né? Então ela servia uma família. Quando ela
se perdeu da aldeia, ela foi para esse lugar. E quando a família percebeu, dentro das suas dificuldades por ser uma mulher idosa, que ela já não conseguia mais atender essas condições, ela foi deixada de lado. Então ela já não enxergava mais, ela era cega, ela tinha muitas dificuldades de saúde. E a minha família atrás, e eu tenho a oportunidade de convivê-la até os 98 anos. Minha avó atualmente ela tem 92 anos. Então, quando eu tenho a oportunidade de sentar com ela e falar sobre esse desenho e continuá-lo, por isso que ele é um desenho que não tem esses aspectos de estar terminado, é um momento onde a gente vai conversar sobre diversas questões, né? Sobre o passado, sobre os dias de hoje, sobre o que ela espera para um futuro e para a nossa família, né? Então é uma imagem que vem com a condição do resistir, né? É um retrato mesmo com a intenção que as pessoas possam estar na presença da minha avó, por onde eu percorra com a exposição, né? E por isso ela abre, né, os trabalhos. Essa série de trabalhos ela é baseada num texto chamado Os Fantasmas e Nós, do professor Quintela, da Universidade de Letras. E é um ensaio sobre como seriam os indígenas Goiá, né, os indígenas goiáses, que não se restou sequer uma imagem dessa população. E uma das teorias que é chamada nesse texto é que, na verdade, esses indígenas eles eram da etnia Kayapó, que faziam uma migração nessa região do estado. E quando foram encontrados pelos colonizadores, né, dentro das suas condições e sequer da intenção desses colonizadores saberem quem de fato eram esses indígenas, eles já os nomearam como Guaiazes, né, que era uma etnia que eles encontravam no interior de São Paulo, nesse período, né, das entradas aqui em Goiás. O primeiro ele vem de uma observação direta que eu faço ao centro, porque eu moro nessa região. Então, para um indígena, é muito desconfortável você ter sempre uma imagem de um colonizador em qualquer movimento que você faça nessa região. E aqui, uma proposta do que é de fato uma vida indígena, uma vida de sobrevivência, uma vida de coletividade, uma perspectiva de uma continuidade que não existiu, né, para essa população. E essa peça, ela é baseada no líder indígena Raoni, né, da etnia Kayapó. E faz um ensaio também sobre como seriam essas pessoas, né, que não temos imagens, né? E o nome dessa peça é Vento. Então ela faz todo um movimento sutil do vento. Por quê? Porque mostra a intenção e a necessidade do indígena de permear os lugares, né, de contar a sua história, de sobreviver, né? E dentro da sutileza e do carinho que é a vida indígena, né? E é um ensaio sobre como seriam essas pessoas, né? É uma tentativa de trazer uma imagem que não existe, né, para essa região do estado. E esse foi o Conectarte de hoje. Até o nosso próximo programa, com muita arte para vocês.